Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo em mais um do seu, do meu, do nosso Papo Franco Podcast. E eu quero aproveitar essa oportunidade para pedir para você aí de casa se inscreva, acione as notificações, tá? E nos siga também em outras plataformas digitais. E eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer os nossos apoiadores, Bela Carambola Shop, Teses, cursos preparatórios para o exame de ordem, Live Me Out Banda, Bruna Meira Nails Concept, G. Souza Store e Hugo Matos Fotografia Especializada. E hoje, gente, o assunto tá muito gostoso, tá muito delicado, muito feminino, muito empoderado, né? Que a nossa convidada de hoje vai trazer muitas coisas que nós mulheres, né, que queremos a excelência, né, que queremos a auto-performance no trabalho, em casa, na vida, em todos os aspectos, precisamos saber, tá? E é com muita honra que eu chamo aqui agora a Bruna Guimarães, seja bem-vinda, muito obrigada pelo convite. Tá? Eu fico até embargada, Bruna, você viu? Uma mulher tão poderosa, tão deslumbrante como você, eu que estou lisonjeada em poder fazer parte desse seu podcast, que eu tenho certeza que juntas nós vamos poder contribuir muito, é um prazer imenso, viu? Assina embaixo, gente, ó, atestado de confirmação, selo franqueza de qualidade. Com certeza. E olha só para vocês saberem, assim como todos os convidados, né? Eu fico observando a pessoa nas redes sociais. São pessoas que eu já conheço, né? Sei da conduta ilibada, da conduta certa, da vida profissional da pessoa. Já conheço a Bruna, ó. Deve ter nada, uns 8 anos. Quase uma década. Eu conheci você quando você tinha loja lá no centro. Sim. Eu lembro que você ficava viajando pra Goiânia. Eu sempre ia lá e falei, nossa, e aquela moça bonita que tá aqui, educada. Gente, que educação. Sério. E de repente ela é a dona da loja, ué? Você tá doido? Então, Bruna, conta pro pessoal de casa quem que é Bruna Guimarães, pro pessoal entender o porquê da minha admiração. Primeiramente, muito obrigada novamente pelo convite, Nívia. Bom, a Bruna Guimarães, que muitos conhecem, é uma mulher muito batalhadora e determinada. Eu comecei com uma família de muitos princípios, de muitos valores. Meus pais são maravilhosos e eles me ensinaram o princípio do trabalho, o princípio do valor, o princípio da honestidade. E isso eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos de idade. E comecei como babá, panfletei na rua, através de divulgadores de promoções de festas, modelo, vendedora de loja de roupa, vendia na academia, que você me conhecia da academia. Então, tudo isso foi um princípio que eu tinha um ponto muito forte, que eu queria ser alguém nessa vida. E eu queria trazer isso bem no início para eu conseguir, do meu ponto A ao meu ponto B, entregar o meu melhor. Porque tem um método que eu uso em tudo na minha vida, que é o método VNPC. Vergonha não paga conta. Então a gente... Uau! Então, se a gente quer se destacar nessa vida, a gente precisa ir além. A gente precisa ser a protagonista da nossa história. E eu comecei a trabalhar muito cedo para poder me destacar, aprender coisas novas. Depois, eu vi que aquela vida ali de trabalhos momentâneos, eu queria algo fixo. Uhum. Por quê? A gente que é mulher, a gente tem os nossos gastos em si, né? Uhum. E meus pais, eles não conseguiriam me proporcionar isso. Então eu falei, eu preciso trabalhar para conseguir conquistar as minhas coisas sem depender de ninguém. Exato. E aí eu comecei a trabalhar com 13 anos, depois com 17 anos eu já estava num emprego fixo, cheguei no mais alto patamar deste emprego, fiquei 10 anos na empresa e aí conheci o André, comecei a empreender, juntos nós começamos a empreender a Unique, que a Unique foi a união de propósitos minha e do André, que antes ele trabalhava sozinho, né, junto com a secretária ali, e juntos a gente conseguiu se desenvolver e crescer hoje a Unique do jeito que ela é hoje. Uau! Que isso, gente. Agora eu tava procurando aqui a caneta para anotar o VNPC. VNPC. Mas fica gravado, né, gente? Fica gravado, então depois a gente anota. Mas muito legal esse método. Na verdade, é um método que eu nunca vi ninguém falar a respeito. Todo mundo fica fazendo memes, né? Criando piadinhas, mas é de verdade, gente. Vergonha realmente não paga conta. E
Tipo, você falou que com 17 anos você começou a trabalhar, com 17 anos. Sim, eu comecei com 13 anos. Com 13 17 anos. anos Eu comecei com um emprego fixo. Uhum. Comecei como secretária, fui depois pra coordenadora, depois gerente. E aí, depois eu saí de lá pra poder montar a Unique junto com o André, meu esposo. Sim, e você então teve a oportunidade de passar por vários ramos de atividade. Né? Você conseguia ter essa excelência de desempenho em todos os ramos de atividade? Teve alguma que você teve predileção? Como que você descobriu quem que você é hoje como profissional? Eu acho esse ponto muito importante, a gente ter o nosso autoconhecimento. A gente saber o que a gente é bom, realmente de fato, né? O que a gente se identifica, em qual área, qual departamento, para a gente poder, em cima disso, evoluir cada vez mais. Quando eu comecei a estudar a faculdade, eu comecei o curso de Direito. Igual eu. Exatamente. Só que no meio do curso eu não me identifiquei, Nívia. E aí, eu já estava na carreira já da parte comercial. E eu amava, eu sou apaixonada para a parte comercial, vendas, experiência do cliente, encantamento, eu sou apaixonada nessa área. E aí eu peguei e falei, eu vou finalizar a faculdade de Direito, mas eu sei que eu não vou seguir carreira nessa área. E aí eu comecei a estudar cada vez mais a parte comercial, a parte de vendas, também parte de marketing, a parte de experiência, porque hoje para você ter uma empresa, primeiro, uma empresa não sobrevive sem vendas. Não sobrevive, nenhum negócio. E em cima disso, você precisa ter o encantamento dos seus clientes. Então, precisa fazer eles de forma a terem mais recorrência, precisa trazer eles novamente de volta, precisa trazer uma experiência totalmente inovadora. E eu comecei a cada vez estudar mais e mais sobre isso. Até que hoje a gente tem o nosso método da nova era da Unique, no qual a gente traz toda uma experiência para os nossos clientes. Sim, você falou nova era. Nossa, do que você falou aí surgiram várias perguntas, mas vamos lá. Você falou nova era. A Unique já é estabelecida em outro estado? Ou aqui em Uberlândia é o primeiro polo? A Unique hoje é a nova era da estética avançada porque nós somos o maior complexo de cirurgia plástica do Brasil, com mais de 1.500 metros quadrados, com 55 colaboradores diretos e indiretos. Uau! Então, hoje nós estamos aqui situados em Uberlândia, Minas Gerais, né? Só que nossos planos são de expansão. Expansão em outras cidades, em outros estados e até outros países também. Sim. Uau, gente, o que é isso? Não, e sabe o que eu fico pensando? Que Uberlândia é uma cidade de interior, assim, né? Mas Uberlândia tem um estilo de metrópole. E vendo as pessoas como a Bruna, o esposo dela, investindo em tão alta tecnologia, né, tão alta qualidade aqui em Uberlândia, eu fico muito chique, eu me sinto muito chique. E sabe o que é o interessante, Nívia? Sim. Hoje, 72% dos nossos clientes não são de Uberlândia. Uau. São de outras cidades e outros países que vêm fazer seus procedimentos conosco. Nós temos um programa que é o Unique Travel Experience, que a gente cuida de toda a viagem desse paciente para ele operar com o máximo de tranquilidade, cuidado e conforto, para que ele tenha o seu resultado que ele sempre sonhou. Uau! E você falou uma coisa muito importante, que é a questão da experiência, né? Hoje a gente fica fazendo vários cursos para achar o que é supra-sumo em cada área. A gente estava até conversando nos bastidores sobre a questão, né, de que cada passo do nosso negócio tem um funil. Sim. E que cada área tem um funil. E aí você falou da experiência, que para mim é o que mais une todos esses, né? A experiência financeira que você tem, a experiência do marketing, a experiência de prospecção, né? Como que você chegou nesse ponto em comum? Você teve alguma experiência que te inspirou e você utilizou isso, ou você criou a experiência Unique desde o começo? Primeira coisa, quando a gente vai fazer uma jornada do cliente, a gente tem que saber o que o nosso cliente valoriza. Primeiro ponto. Em cima disso, saber qual que é a nossa persona ideal. A gente estava até brincando sobre isso. Quando a gente descobre a sua persona, você passa como se perfume para atrair aquele seu público certo e repelente para poder inibir quem que você não quer atrair. Quando você faz essa jornada do seu cliente, desde o ponto A, que o seu cliente não te conhece, até o fundo do funil, que é o de conversão e o de recorrência ali, de follow-up que ele vai ter contigo ali o LTV. Você precisa mapear o que ele valoriza.
Então, o que meu cliente ele valoriza? Ele valoriza o atendimento, o encantamento, um atendimento humanizado, ele valoriza a comodidade, o conforto, e cada jornada, cada etapa onde ele passa, existe um ponto de contato no qual ele vai conseguir ter uma experiência memorável. Porque hoje as pessoas estão cansadas de relacionamentos falhos, sem sensibilidade, sem a franqueza aqui, sem esse tato de humanização. Hoje, em terras de robô, coração é rei. Uau. Então, a gente eu concordo plenamente, gente. Me dá uma ruindade quando você chama no WhatsApp da empresa e o negócio é assim, posso te ajudar, não sei o quê. Nossa, pode continuar, te cortei. Mas quando você entende o que seu cliente valoriza, você consegue fazer uma coisa personalizada. E como que você consegue saber o que ele valoriza? Perguntando para ele. Então você precisa saber o que ele valoriza de fato. Você precisa perguntar, você precisa viver na pele dele, você precisa ser o cliente, você precisa contratar clientes ocultos da sua empresa. Porque às vezes você fala, não, eu tô olhando aqui de cima, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, mas está tendo um gapzinho que só quem tá realmente na experiência ali no fato consegue ter essa percepção. E pra gente conseguir ter um atendimento superior, o que eu preciso trazer? A teorema de satisfação, que é de saber medir o que o meu cliente tem de perspectiva e de expectativa. E em cima disso eu consigo ter uma nota para poder medir se meu serviço está sendo legal. E quando eu sei que meu serviço está sendo legal, eu consigo fazer o quê? Pedir indicações para ele, trazer ele novamente de volta, fazer um programa que ele tenha novamente ali um acompanhamento com a gente, fazer uma comunidade de pacientes, de clientes felizes, clientes fiéis, clientes que são fãs da marca. Então, tudo isso, quando hoje muitos empreendedores, eles falham de não medir essa experiência, de não estar realmente na ponta, de não perguntar para o seu colaborador, opa, o que aconteceu com essa cliente que ela não voltou? O que foi que ela mandou essa resposta aqui que ficou meio sem sentido? Por que ela mandou isso? Porque muitas vezes a gente acha que está sendo tudo bem, mas não está. E quando você realmente está na ponta ali vivendo de fato, ou perguntando, tentando descobrir, você consegue saber o que está sendo errado, para poder consertar e saber o que está sendo maravilhoso para replicar para outro departamento. E hoje o empreendedor, ele precisa ter esse senso, precisa estar realmente ali na ponta. Não digo que ele tem que estar no operacional, não. Ele precisa estar no estratégico ou às vezes até um pouco no tático. Mas ele precisa descer um pouco na ponta do operacional para saber o que está sendo feito, para medir e fazer replicado, ele dar certo. Uau. Eu tô tendo uma aula aqui, gente. Ainda bem que fica gravado mais uma vez. Mas olha, veja bem, tudo isso que você falou aí demanda muito tempo, muito conhecimento, né? E eu percebo que você controla assim, você tem tudo na sua frente, né? Como se fosse um farol. Né? Você ilumina tudo que você precisa ver pela tua frente. E como que você faz tudo isso? E fora isso, a gente ainda vai tocar na questão da família. Sim. Né? Como que você consegue dar conta de tudo isso? Você só consegue medir aquilo que você consegue gerenciar, aquilo que você consegue controlar. E como que você consegue controlar? Através de dados. Então você precisa ter indicadores, que são os KPIs, para saber medir o que o seu negócio está legal. O que são os KPIs? Eu brinco que é o painel do seu carro. Você sabe se a gasolina tá alta, se tá baixa, como que tá, se o farol tá aceso, se tá desligado. Então, quando você tem o seu painel do seu carro, que é a sua empresa, da área financeira, da área comercial, da área do marketing, você sabe por que no ano passado eu tive tantas consultas, tantas cirurgias, tal faturamento, tantos custos, e esse ano tá baixo ou tá alto? O que eu fiz de diferente ano passado que eu não fiz esse ano? O que eu fiz que foi inovador no ano passado que eu posso replicar ou fazer melhor à medida daquela experiência? Então, quando você tem esses indicadores na sua mão, você consegue fazer de forma mais planejada, de forma mais estratégica, de forma mais organizada para trazer isso antecipado para sua equipe, para os seus colaboradores e para os seus clientes na ponta. Então, hoje, tudo que a gente faz dentro da Unique é de forma muito planejada. Semana passada, nós estávamos com a nossa equipe sentados numa reunião de brainstorm fazendo campanhas até fevereiro do próximo ano. E por que a gente faz isso? Porque o planejamento
Possivelmente ele vai ser modificado até fevereiro, vão entrar algumas ideias novas, vamos retirar algumas que foram feitas na reunião, mas pelo menos eu já tenho um planejamento já pré-estabelecido, de um básico até o intermediário. O avançado ali, o lapidado, a gente vai fazer mais próximo para a nossa percepção ou um insight novo. Mas quando você faz isso de forma antecipada, você ganha muito tempo. E se você não planeja, você planeja falhar. É isso que eu ia te perguntar agora. Eu sempre tive muita dificuldade de entender isso. Hoje eu sei que a gente tem que, né, antecipadamente conversar, fazer um roteiro, fazer tudo, né? E olha que o meu caso é muito mais simples que o seu. E desculpa te cortar novamente, mas quando a gente fala aqui no podcast, eu sinto que muitas mulheres nesse momento, né, estão nos assistindo e se inspiram em você. Eu me inspiro em você. Obrigada. E eu também, você, muito. E muitas estão querendo começar, muitas têm 17 anos agora querendo iniciar a trajetória como empresária, né? E eu gostaria de saber de você, em quem que você se inspirou, no que você acredita, né? Quais são suas crenças, para que essas pessoas comecem, né, a cultivar dentro de si a sua essência, trabalhar essas crenças. Eu comecei a me inspirar através do trabalho da Protec, no qual eu trabalhava fixo. Eu via o meu chefe, vamos falar assim, um líder, não chefe, como um empresário, um empreendedor muito árduo, muito inteligente, muito sábio. E eu sempre fui muito curiosa, Nívia, muito. E eu perguntava, mas por que você pensa dessa forma? Por que você faz isso aqui? Como que você faz para ter um engajamento da equipe? Como que você faz para poder ter um encantamento do seu cliente? E muito disso ele vinha me dando as respostas e eu buscava além. Então eu ia buscando através de cursos, através de MBAs, através de pós, através de podcasts que eu ouço muito, através de livros, através de cursos online, presenciais em si. Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca fui acomodada. Então eu sempre busquei, eu não sei como que é feito isso aqui, me dá 10 minutos que eu vou buscar para você e vou trazer a solução. E eu sempre fui assim. Através disso, eu fui me inspirando nele, primeiramente. Depois eu peguei outros cases de sucesso, que aí a gente pode até citar, como, por exemplo, a doutora Carla Sarni, Natália Beuri, Marcos Marques, e em cima. Fui estudando bastante a biografia, recomendo até um filme que eu vi antes de ontem, que é o filme da Lamborghini, do dono da Lamborghini. Muito show, como ele começou. Qual que é o nome do filme? Alguma coisa Lamborghini, eu não me lembro agora, mas é a biografia contando desde o início da trajetória, de como ele sonhou esse universo de o que é a Lamborghini hoje dos carros de luxo, né? E como ele idealizou isso. E ele foi um empreendedor que ele vai dar certo, já deu certo, isso vai ser o melhor. O carro que eu vou construir vai ser o melhor do mundo. Então ele tinha muito essa percepção e essa positividade, que a gente até falou ali nos bastidores sobre o mindset, né? Então, o mindset, hoje, ele precisa ser positivo. Por quê? Você é o seu maior aliado. Agora, se você tá contra você mesmo, jogando negatividade, jogando reclamação, colocando que as coisas não vão dar certo, você vai atrair essa mesma frequência para você. Entendi. Se você atrai coisas boas, se você fala coisas boas, hoje começa o meu dia, hoje é o melhor dia da minha vida. Hoje tudo vai dar certo, eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou feliz, eu sou amado. Você atrai isso para sua vida. Se você começa, hoje tá chovendo, hoje tá difícil que eu tô sem dinheiro, nossa, hoje fulano me deu uma dor de cabeça, aquele cliente eu tô com um problema. Você vai atrair mais coisas. E isso o filme fala muito bem, sobre o poder do pensamento positivo, a mentalidade de sucesso, a visão extraordinária de futuro. Então, hoje, primeira coisa, quem quer empreender, a dica valiosa que eu dou é mudar a sua mentalidade. É construir um mindset de futuro, construir um mindset extraordinário de positividade. É começar o seu dia como se ele fosse o único da sua vida. É começar o seu dia colocando tudo aquilo que está em prática no caderno. Porque se você for esperar as coisas acontecerem ou estarem prontas, você nunca vai fazer. Nunca vai fazer. Primeiro você faz, para depois você arrumar a casa. Né? Eu tô me vendo muito nisso aí, gente. Você bota o pé, Deus bota o chão, entendeu? E uma coisa interessante, eu estudei muito sobre atitude mental, né? Sim. Atitude mental positiva, atitude mental negativa,
sobre a configuração mental individual, conjunto. E eu recebi muitas críticas, né? Sobre a questão do positivismo. Você enxerga alguma coisa negativa no positivismo? Eu enxergo nas pessoas que te criticam. Por quê? Você só deve aceitar críticas daquelas pessoas que não chegaram onde você quer chegar. Então, aquelas pessoas que te inspiram, você pode ter certeza que elas não vão te criticar. Hoje, eu estava lendo um livro ontem falando sobre a questão da crítica, né? Uhum. A questão do julgamento, a questão da fofoca, da fala, da maldade em si, né? Uhum. Que hoje o coração só fala aquilo que ele está cheio. Uhum. Se a pessoa, se ela é uma pessoa de sucesso, ela não vai perder tempo falando do outro. Nem tem tempo. Não tem tempo para isso. Ela não vai colocar o tempo dela ali, que é tão, às vezes, limitado, que é tão corrido, pensando no que o outro está fazendo. O coração só fala aquilo que ele está cheio dentro. Hoje, a quantidade de pedras que a pessoa carrega na mão é proporcional à máscara que ela usa. Então, a gente precisa saber medir muito bem quem que a gente está escutando conselho, quem que a gente está escutando e dando razão. Por quê? Hoje, um navio, ele só afunda se tiver água dentro dele. Se você está deixando se contaminar com as coisas que estão falando de você. Porque a água, ela não entra no navio à toa. Você tem que dar um espaço, tem que deixar um furo ali para ela poder entrar. Você não pode dar esse espaço. Então, essas pessoas que às vezes que julgam, que falam, que te criticam, elas estão olhando mais... elas estão perdendo tempo olhando a vida dos outros e deixando de cuidar da dela. Entendi. E quando eles semeavam, né, esse tipo de falácia na nossa conversa, eu percebi o seguinte, que eles tentavam colocar, na minha visão, como se o positivismo fosse algo tóxico. Como se o positivismo tampasse a minha visão com a realidade, entendeu? Uma coisa que a gente não pode deixar acontecer é ficar só na fala, vai dar certo e não fazer por onde. Não ter atitude, não agir, não ter ação. Porque também só pensar e só falar, não vai acontecer nada. Tem que agir. Tem que agir, sempre. Então, se eu penso positivo, eu tenho que fazer também para dar certo. Então, se eu pensei num projeto para ele dar certo, o que eu preciso fazer para ele realmente acontecer, para sair do papel? Porque muitas das pessoas, elas ficam, eu tenho um sonho de construir uma casa. Eu tenho um sonho de fazer uma viagem. Peraí. Vamos estabelecer o que é sonho e o que é meta. Porque sonho, às vezes, fica só no papel. Meta tem que ter prazo para iniciar e para acabar. Uhum. Então, qual que é a sua meta para construir a casa? A minha meta é construir a casa até 2030. Beleza. Isso está escrito onde? Você está olhando para isso todos os dias? Porque, por exemplo, eu tenho o meu quadro dos sonhos que a gente muda anualmente. E eu já conquistei tudo que estava no meu quadro dos sonhos anterior. 100%. Mas existia prazo de início, meio e fim. Quem seriam as pessoas que iriam me ajudar? O que eu precisaria fazer para conquistar aquele bem, aquela viagem, aquele sonho ali? Então, as pessoas elas têm que parar, às vezes, de ter sonhos e conquistar metas, colocar metas nos planos dela. Percebo que as pessoas se justificam muito, brincam muito com o estado atual, né? Arranjando uma desculpa, né? E acaba não fazendo nada, você tá certinha. Que é o livro Desculpability. Fenomenal esse livro. Você sabe, né? Ó, tentei pegar ela no pulo, mas não deu não, gente. Ó. Você falou em projetos. Projetos profissionais. Quais são os projetos profissionais da Bruna hoje? São só 17. Meu Deus do céu. Mas eu vou falar só de alguns. Nós temos uma outra empresa sem ser a Unique, né? A Unique é voltada para serviços de estética e saúde e bem-estar. Nós temos o projeto de educação, que é a Unique Academic, que a gente está desenvolvendo cursos tanto para profissionais de saúde quanto para profissionais externos que querem se envolver na área da saúde, querem prestar serviço. Temos uma outra empresa que se chama Luxkin, que é uma empresa de produtos para prestar serviço para a área da saúde, prestar produtos para a área da saúde. Então, malharia, skincare, polivitamínicos em si. Temos uma outra empresa que ela... Não vou falar empresa, mas ela é um projeto, que é o Unique Ladies Club, que é um clube de mulheres. Eu estava assistindo, nossa, que maravilha. Que é muito show.
que é um clube de mulheres que buscam o desenvolvimento pessoal e profissional. Então, hoje eu sou a mentora desse clube, né? Então, todo mês a gente tem encontro com essas mulheres que estão nessa comunidade, nesse clube, que a gente busca sempre um assunto que vai poder nos desenvolver, que a gente vai se inspirar e ser inspirada, que é o mais importante. Uma troca de experiência, né? Um compartilhamento de experiência, de visão. Exatamente. Então, temos esses projetos em andamento, fora muitos outros também, que é mais a área social. Eu não contei quantos que foi, mas, gente, que é isso, hein? Eu tô me sentindo muita responsabilidade, gente. Vou tirar o supra-sumo da Bruna aqui agora. Projetos sociais. Nós estamos começando um instituto para poder fazer cirurgias para mulheres que têm câncer de mama. Gente, que chique. Que o Uberlândia ninguém nunca fez isso, não, hein? Não. Ninguém isso é uma coisa que eu não podia nem falar, mas... Gente, primeira mão no Papo Franco, olha só. Muito bom. Uau. Sim. Isso é muito grandioso. Isso é muito, assim... Gente, isso é muito sério. Sim. Muito sério. Nós tivemos uma paciente que a gente se emocionou muito com o caso dela. E em cima disso a gente quer ajudar outras e muitas mulheres. Meu Deus, tem todo o meu apoio. Muito tudo obrigada. que eu puder empreender, né, em todos os aspectos que eu for útil, pode contar comigo. Muito bom. Amei. Com certeza. Muito Projeto obrigada. Muito lindo. Você falou que acredita, que é cristã, né? E que acredita na lei do esforço, né, da ação, né, da mentalidade positiva. Existe alguma outra crença, além dessas crenças, que você gostaria de evidenciar conosco? Eu acho que a crença principal é a minha espiritualidade voltada pro ser maior, para a minha fé divina, que é Deus. Então, ele é o nosso porto seguro, é a nossa base. Tudo que nós vamos fazer tem a bênção e a mão dele. Inclusive, a gente deixa isso muito até explícito no nosso complexo lá, que tem a imagem, tem a sensação, todo mundo que vai lá dentro fala, nossa, Bruna, mas aqui tem uma energia tão boa, o que é isso? Fala, não, mas é porque Deus reside aqui. Ele tá aqui. Nós somos o usufruto dele. Mas é ele que toca tudo isso aqui. Ele põe os planos pra gente poder seguir. Ele que conduz as nossas ações. A gente só obedece. Uau. Então, ele nos auxilia em tudo. Muito bom. Na nossa casa também. Na nossa família. E eu vejo que você, além de muito espiritualizada, é uma pessoa... grandiosa, né? Se tratando de essência, é uma pessoa muito grandiosa. É uma grande pessoa, um grande humano que está na minha frente aqui, além de uma grande mulher, grande profissional, grande mãe, esposa. E o que eu acho que as pessoas de casa, né, às vezes buscam, né, e se inspiram, às vezes até em pessoas erradas, e não encontram, quais ferramentas, né? E eu vejo que as pessoas usam muitas ferramentas para o crescimento pessoal de forma equivocada. Né? Porque a gente está numa era que a gente lida muito com golpes, charlatanismo, né? E eu percebo muita veracidade de você, eu sinto muita veracidade de você. Então, eu gostaria que você falasse para nós aqui quais ferramentas que você utiliza para o seu crescimento pessoal, que vai ser inspiração para o pessoal de casa também. A ferramenta principal que eu dou a dica para os nossos telespectadores é fazer o mural dos sonhos. É fazer o quadro dos sonhos. Tanto numa parede ou às vezes no celular. O meu eu deixo no celular. Por quê? Você precisa ter em mente tudo aquilo que você quer conquistar. E como que você vai conquistar isso? Primeiro, você tem que saber onde você está, até onde você quer chegar. Para em cima disso fazer seu plano. Quando você tem isso muito definido, você sabe o que você precisa fazer. Sabe o que precisa ser feito. O sonho, ele tem prazo de validade. Então, a gente precisa deixar isso muito estipulado. Agora, ferramentas na parte profissionais, aí a gente utiliza várias, que aí é mais a parte de software, a parte de controle, Power BI, Dashboard, Trello, aplicativos de gerenciamentos. Mas para a área de crescimento pessoal, eu colocaria o quadro dos sonhos como uma vitrine, uma meta estampada para todos os dias olhar e conquistar aquilo. Você acha que o ecossistema influencia as pessoas ou as pessoas conseguem mudar o próprio ecossistema? Depende. Eu considero que sim, influencia. Mas vamos supor, tem uma pessoa que ela está cercada de pessoas que não estão na mesma frequência que ela. Ela tem o poder nas mãos de sair daquele ecossistema.
Nossa, mas eu nasci assim, minha família, meus amigos. Peraí, qual mesa você quer sentar? Para você sentar nas mesas certas, você tem que ter atitudes e comportamentos que vão te levar para aquela mesa. Agora, não adianta, que a gente brincou do desculpability, né? Falar, não, mas eu nasci assim, eu morri assim e vai ser sempre assim, síndrome de Gabriela. Isso não existe. Não existe. A gente tem o poder nas nossas mãos. A gente tem o poder da decisão do que a gente quer fazer. Então, se eu sei que eu quero sentar naquela mesa ali, eu preciso ver qual que é o comportamento, a ação, o negócio, o assunto para poder entrar naquela mesa. E uma dica importante, se você, naquela mesa que você está sentando, você é o maior das pessoas que está ali, você está na mesa errada. Você tem que estar com pessoas que estão acima de você, pessoas que você vai se inspirar, que você admira. Agora, se você está sendo o inspirado, bacana, show. Você está ajudando muitas pessoas, mas você tem que buscar outras mesas também. E você falou da síndrome de Gabriela, e nesse caso aí, quando você está sentado na mesa errada, gente, muitas pessoas adquirem a síndrome do Salvador. Acha que tem que salvar todo mundo e não cresce, não se salva, né? A pessoa que precisa mais de amparo, de salvamento ali, não se salva. E, né, como o clichê aí da máscara do avião, né, que em caso de necessidade, máscaras cairão e você tem que colocar em você primeiro. Isso também serve para a questão do crescimento pessoal. Com certeza. Isso é muito importante que você falou, muito sério. Com certeza. Que muita gente acha que tem que ser o melhor, né? E existe até aquela questão da disputa de ego, né? Da disputa de ego. Eu sou melhor aqui, então tá tudo certo. Não, você tá no lugar errado. Você tá no lugar errado. Bem você colocado. Tá na mesa errada. E você disse que escuta podcasts. Sim. Quais podcasts você indicaria? Eu gosto muito de 2 que eu ouço para negócios. Eu até brinco, eu não ouço mais música, eu só ouço podcast. 2, eu também só ouço podcast, só. Mas assim, os 2 que eu mais ouço, estou escutando também o seu, tá, Nívia, agora? Mas eu escuto bastante o Pode Acelerar, do Marcos Marques, que é voltado para empreendedores, né? E o EAG, a empresa autogerenciável do Marcelo Germano. Então, são os 2 que eu mais ouço. Fora outros também, que é demais para entretenimento, em si. Mas esses 2 são meus principais, que ficam sempre na minha playlist aqui, do sininho. Muito, muito importante. Ótimas indicações, gente. E livros? Você falou do Desculpability. Quais outros você indicaria para quem está iniciando no empreendedorismo? Ou para quem quer um glow up, né? Primeiro, assistir, ó, tô tão vocada com o podcast, né? Leitura de Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. Tem um outro livro também, Empresas Duráveis, se não me engano, que é da mesma coleção dele. Outro livro, Desculpability, que a gente citou aqui no podcast. Toda a empresa leu, que é o método da Disney, né? Então, como é que é o nome dele? Agora me esqueci. Mas é o jeito Disney de ser feliz. Esse nome do Walt Disney, que é não do Walt Disney, né? Mas de quem escreveu todo esse livro, que é da biografia dele também. E um que eu gostei bastante também, que eu estou lendo ele ainda, que eu comecei antes de ontem, que é Apareça e Cresça, da Suelen Vermeer. Muito bom também. Apareça e Cresça, eu tenho uma meta de ler um livro por mês. Eu também coloquei essa meta, gente, mas é difícil, viu? É difícil. A gente tá no mês 6, eu li 5 até agora. Tô um pouquinho atrasada. Uau, muito bom. E musa inspiradora, muso inspiradouro, alguém que você acompanhou a carreira. Eu vou te falar um negócio que eu tô querendo chegar nesse ponto. Vou ser sincera. Eu vi que ela é cristã, que ela tem várias crenças, busca o crescimento pessoal. E não sei por qual motivo, né? Eu acho que a gente tem essas coisas. A gente olha pra pessoa, pensa no nome, né? E quando eu olho pra você, eu enxergo muito uma grande mulher chamada Elaine Orives. Sim. Você já ouviu falar dela? Muito. Não tô colocando palavras na sua boca, né? Mas eu enxergo assim, a Elaine aqui na minha frente, entendeu? E aí eu gostaria de saber se você a conhece ou se você tem outras pessoas que podem estar te inspirando também, né? Inclusive, eu já fiz até o curso dela, o Holococriação. Sério? Sim. Olha, gente, eu não pensei o negócio errado. Que legal. Ela é fantástica. Ela é fantástica, eu sou apaixonada nela. Eu também sou apaixonada, que ela fala que você puxa a frequência que você vibra, né? Sim, a história dela também é incrível. Fantástica, fantástica. Então, ela é uma das minhas musas inspiradoras, né?
Outra também é a Natália Beauty, Carla Natália Sarni. Beauty. E ela tá super em alta agora no marketing, né? Sim, bastante. Meu Deus, toda hora aparece ela pra mim. Toda hora. Ela faz a inovação, né? Sim. Então, assim, ela poderia ter muito bem trabalhado com o seu mercado de sobrancelhas, ter sido o mais do mesmo, mas não. Ela decidiu inovar, ela fez o método dela, ela fez a experiência dela, ela fez aquilo ali ser uma percepção diferente para o cliente que está visitando. Exatamente. Então, ela fez o diferencial. Eu até brinco, se a gente continuar fazendo o mesmo de sempre, a gente fale. A gente tem que fazer o extraordinário. E sempre tá, mesmo sendo extraordinário, sempre tá buscando mudar, melhorar. Eu concordo com você. Porque hoje, um dos pilares de uma empresa é a inovação. Então, se você não faz uma inovação no seu negócio, no seu segmento, no departamento, no seu serviço, no seu produto, o que você vai estar entregando diferente da concorrência? Não vai. Então, você precisa fazer algo que... Eu não digo a inovação ser só, nossa, eu vou investir alto em tecnologia, vou comprar uma máquina. Não. A inovação, ela está no atendimento. Ela está no bom dia. Ela está de você servir o cafezinho ali para o seu cliente. Isso já é uma inovação. Uhum. Vamos do útil para o fútil. Agora, eu vou fazer uma pergunta boba. Mas, gente, que pessoalmente aquela é muito mais bonita do que na telinha de vocês aí, viu? E aí, eu queria te fazer uma pergunta. Você já sofreu algum tipo de preconceito? Ou preconceito, por exemplo, por ser bonita? Já sentiu isso nas pessoas? Eu sei que você frequenta núcleos selecionados, obviamente. E isso traz para você grande segurança. Mas já aconteceu? Eu acho que o maior preconceito que eu já tive é no sentido de mulher de médico. Será que ela é capaz de gerir uma empresa? Será que ela realmente ela consegue tocar um negócio? Será que ela tem essa capacidade, essa especialidade? Será que ela consegue fazer isso? Acho que o maior preconceito foi nesse sentido. E com qual comportamento você percebeu esse preconceito? Mas nas falas das pessoas, né? Comentários em si que chegaram. Só que a gente consegue provar como? Com resultado. Com resultado. Contra fatos não existem argumentos. Eu brinco muito, né? Eu só confio em Deus. O resto me tragam números. Exatamente. Números não mentem. Exatamente. A diferença do louco e do sábio é o resultado. Exatamente. Até que se prove o contrário. Um dia vão te chamar de louco. Depois vão perguntar como que você fez aquilo. Exatamente. E tipo, dificuldades na sua vida que te marcou, assim, que pode ter te impulsionado, ou que até hoje você se lembra, que pode ter te traumatizado. Você teve alguma dificuldade, assim, que você pode usar como exemplo, trazer isso para as pessoas como identidade? Sim. Eu acho que um dos momentos mais desafiadores que eu e meu esposo nós passamos foi no momento da obra, da construção do nosso complexo. Por quê? Quando a gente brincou sobre planejamento, né? A gente fez um planejamento, mas não foi um planejamento bem feito. Então, isso trouxe... Não vou falar estragos emocionais, mas trouxe uma sensação muito de dificuldade pra gente na época. Porque a gente planejava um X e ficou 3X. Então, isso foi um momento que a gente passou muito desafiador na nossa jornada, porque eu tava grávida e tocando obra, tocando empresa. Então, esse momento foi bastante delicado pra gente. Mas com bastante resiliência, a gente conseguiu superar aquilo ali com muita maestria. E o empreendedor, ele tem que se sentir confortável no desconforto. Ele precisa. Como? Sabendo superar todas as adversidades que aparecem. Quanto mais porrada você leva, mais forte você fica. A gente levou bastante porrada. Conheço muita gente que não é assim não, viu? Tem gente que leva porrada e desmorona. Já desiste no primeiro paredão que enfrenta. De verdade. E qual que é a dica que você dá para essas pessoas, para elas se fortalecerem diante dessas dificuldades, desses desafios? O seu ponto fraco se torna o seu limite. Qual que é o seu ponto fraco? É receber críticas? Coloca isso como uma meta para você aprender a lidar com essa situação. Uau, gente, é isso. Faz muito se sentido. Eu tenho uma dificuldade de negociar com um cliente que é muito decisivo, que tem um perfil comportamental muito dominante, deixa eu me tornar uma especialista para atender esse tipo de perfil de cliente. A gente precisa se superar em todos os sentidos. Eu brinco muito com a nossa equipe. Ou a gente aumenta nossas habilidades, ou a gente diminui nossos sonhos.
Então, hoje, um conselho que eu dou para os empreendedores, para todos que estão assistindo esse podcast, é que você só fracassa quando desiste. Porque para você ver o arco-íris lindo, maravilhoso, você vai ter que passar pela chuva. Para você viver o sucesso, você vai ter que passar pelo processo. E às vezes, o processo ele é mais bonito, a estrada ela é mais bonita que o destino final. Mas isso se a gente parar para observar, né? Tem muita gente que não dá valor no processo. Não. Tá ali passando pela estrada bonita, que você bem salientou aí, mas só tá tentando enxergar lá na frente, né? Esperando chegar lá e não tá nem aí. E não existe caminho fácil. Você desconfia quando existe caminho fácil. Quando você ficar, não, peraí, esse caminho aqui vai me levar pro meu destino final aqui mais rápido. Você corre. Caminho fácil, resultado fácil, vai embora fácil. Que é bom demais pra ser verdade, então, isso aí. Exatamente. Mãe, empreendedora, esposa. Qual que é o nome do seu filho? Lorenzo. Lorenzo, ele tá com 1 aninho... 1 ano e 7. 1 ano e 7. É. E como que é a sua convivência com ele? Como que você faz pra ter tempo, né? De estar com ele? Conta pra gente como que é a sua convivência com ele. No início, assim que eu ganhei o Lorenzinho, né? Que nós ganhamos, que foi o maior, melhor presente de Deus, foi muito desafiador porque foi bem no início que a gente tinha acabado de inaugurar a Ionic. Então eu brinco que os dois nasceram juntos. Uau. Então, que era trocar fralda juntos, porque uma empresa também, ela tem uma maturidade, quando ela tá começando, ela tem uma maturidade de um bebê. Que tudo precisa ser feito, ser executado, ser processualizado. Então, essa é uma dificuldade que eu tive bem no início, que eu fiquei até um pouco mais ausente de casa. Só que, trazendo pessoas certas, pessoas boas para dentro da empresa, você consegue delegar mais. Quando você consegue delegar mais, você consegue ter mais tempo de qualidade com as pessoas que você quer. Então, com o Lorenzo, por exemplo, alguns dias na semana eu consigo trabalhar de casa, antes não. Então, estou com o meu computador, estou no escritório ali, mas estou com o Lorenzinho também. Então, eu consigo ter esse tempo, essa gestão de tempo de qualidade. Consigo fazer isso. Mas você precisa treinar pessoas que estejam ali para poder te substituir num momento dentro da empresa que vai conseguir tocar isso com muita qualidade, com muita maestria, com muito perfeccionismo. Eu digo delegar, não delargar, porque tem muito empreendedor que às vezes ele pega e fala, não, deixa eu passar isso aqui tudo para fulano. Peraí, você treinou essa pessoa, você capacitou ela, você monitorou como que está sendo feito esses processos, você monitorou os resultados? Não. Então isso é delargar, que é diferente de delegar. Então, hoje, um empreendedor, para ele ter paz mental, ele precisa treinar líderes. E pessoas que vão ser melhores que eles. E não tem isso, nossa, mas fulano tá melhor que eu, fulano faz... Graças a Deus. Vai tomar o meu lugar. Nossa, né? graças a Deus, que meu bom. Deus. Vem comigo, quero mais gente assim. Até inclusive aí eu contrato gente assim. Muito bom. A pessoa tem que querer ser líder, tem que querer estar junto, né? Lado a lado com o dono da empresa. Isso é muito importante. Que é o sentimento de dono. Que para mim é o mais importante, Nívia. Então hoje o colaborador ele tem que ter esse sentimento de dono. Opa, peraí. O negócio não é meu. O negócio não é do André. O negócio é nosso. Se a empresa é próspera, ele também vai ser próspero. Se a empresa cresce, ele também vai crescer junto. Então isso a gente precisa colocar esse sentimento de pertencimento para o nosso colaborador. A gente precisa fazer isso. De trazer uma cultura de resultado, de trazer uma cultura de união, de engajamento. Hoje, uma empresa de sucesso ela é formada por uma equipe de sucesso. Por pessoas que estão atrás dessa empresa que vão transformar elas. Hoje um negócio ele muda vidas. Tanto as nossas quanto a deles também. Hoje a coisa mais admirável que eu vejo é um colaborador fazendo uma viagem, é conseguindo comprar às vezes um carro, um imóvel, conseguindo mobiliar seu apartamento. Isso é lindo, é maravilhoso de se ver. Porque eu sei que se eu tô conseguindo proporcionar isso para ele, eu tô fazendo a minha missão aqui. Eu tô entregando meu propósito aqui, que é de fazer o bem na vida do outro. Que é de agregar nele. Que é de transformar vidas. Porque hoje nossos colaboradores eles são nossos clientes diretos. Existem os clientes da Ionic, mas existem nossos clientes internos.
Isso é muito bom. Porque o que acontece muito, por exemplo, nas principais empresas a nível mundial, né, nas multinacionais, é que nem sempre, e na grande maioria, o colaborador ele não consegue comprar o produto que ele trabalha construindo, que ele trabalha fabricando, né? Vendendo. Isso é muito importante, porque o próprio colaborador acaba sendo o próprio vendedor de vocês também. E ele é o principal. E todo mundo vende. Ah, mas a menina do financeiro, ela vende? Ela vende no sentido dele. Preciso te fazer uma aprovação de crédito sexta-feira, 9 horas da noite. Se ela tem um espírito, uma cultura de resultado, e ela é focada em vendas, focada no resultado, ela vai fazer uma análise de crédito 9 horas da noite numa sexta-feira. Porque isso é a cultura da empresa. E a gente só consegue trazer essas pessoas com essa cultura de resultado. Uau. E não é a equipe mais motivada que vence. É a equipe mais preparada. Até, inclusive, eu vou sair daqui, a gente vai para uma reunião de apresentação de resultados do mês passado. E até o meu social media tá aqui, o Lucas aqui, eu já vou contar que vai ter uma gincana lá de vendas. E todo mundo tem que saber vender tudo da empresa. Talvez a pessoa não vai estar fazendo aquela venda direta na ponta. Mas se ela tá num barzinho, se ela tá num clube, ela tem que saber tudo que a gente oferece ali dentro. E de tudo que a gente é inovador ali dentro. Ela precisa saber meus serviços e meus produtos. Entendi. E eu percebo também que você, além de ser muito firme, né, com o que você se propõe, né, que eu vejo que a sua proposta, a principal parte de você é para você, né, e eu gostaria de saber de você, existe algum sonho ainda que você, antigo, que você não realizou? Ou você já renovou todos os seus sonhos, já realizou todos, já fez um novo quadro dos sonhos? Graças a Deus eu já realizei todos que estavam nos meus quadros passados. Mas eu tenho um quadro atual que ainda não. Que eu tenho meta para realizar. A gente tem que ser grato, Nívia, mas a gente nunca pode ser satisfeito. A gente nunca pode ser acomodado. Então a gente sempre tem que buscar sonhos e inspirações novas. Peraí, eu já conquistei a minha viagem dos sonhos que é para Maldivas. Qual outra viagem que eu posso fazer que vai ser tão bem, tão satisfatória, que vai me trazer tanta emoção quanto aquela que estava no meu quadro passado? Vou buscar uma viagem assim, no mesmo nível, no mesmo estilo, um outro roteiro diferente. Porque se a gente ficar acomodado, a gente não sai do lugar. Não sai do lugar. Então a gente precisa buscar nos autodesafiar. Então se eu tenho uma meta na minha empresa ali e eu quero crescer ela, então eu preciso buscar coisas, ferramentas, pessoas para poder conquistar aquilo ali e me ajudar a conquistar aqueles meus sonhos. Exatamente. Então a gente tem hoje o nosso mural de sonhos que é estampado, que hoje até, o mural dos sonhos também está presente na empresa, tá, Nívia? Então todos os nossos colaboradores mas, assim, colocam juntos também. É um só para você na sua casa ou o seu tá junto com de todo mundo? Como é que funciona? Conta pra Na gente. minha casa tá só o meu e do André. Na empresa, todos os colaboradores colocam seus sonhos no mural. Olha que legal. Todos. E aí tem eles um são pouco dos treinados meus lá até nessa também. questão do crescimento pessoal também. Com Eu tenho certeza. certeza que eles vão sair de lá outra pessoa. Por quê? Se eles saírem, né? Porque hoje o seu colaborador não tá contigo por você. Ele tá para poder conquistar os sonhos dele. E tá tudo certo. Ele precisa conquistar. Então você precisa trazer isso. Então, o sonho dele como mais próximo, mais perto, e você ajudar a alcançar aquilo ali. Então você precisa trazer isso estampado. Para todos. A gente tem o nosso mural lá e ele é muito poderoso. Tá uma parede inteira lá com todos os colaboradores colocando Deve ser muito sonhos. gostoso, né? Você comemorar com todo mundo. Ah, você conseguiu! Exatamente. Nossa, é muito bom. Exatamente. Então é muito bacana isso, a gente trazer esse sentimento, trazer essa gratidão. O hormônio do GH, sabe o que é o hormônio do GH? Somatropina? Gratidão e honra. Ah. Meu Deus, onde que eu fui buscar isso? Mas né? Somatropina, gratidão e honra, tá bom. Entendi. Gratidão e honra. Na verdade, a gratidão e honra aqui, na verdade, é a poção mágica do crescimento, do sucesso, da alta performance. Muito bom. Exatamente. Muito gratidão bom. e honra. Sempre, em tudo na nossa vida a gente tem que ter. Muita gratidão e honra. Uau. Quando eu iniciei o crescimento pessoal, eu tive muita dificuldade. Tô até agora viajando na somatropina, gente. Peraí.
quando eu iniciei o crescimento pessoal, essa busca, né, por saber por que eu sou assim, por que eu me comporto de determinada forma, fiz o curso de análise comportamental, fiz 3 cursos de análise comportamental, e comecei a aplicar nos meus negócios, a gente começa a aplicar em todo mundo da família, né? Com certeza. E uma das coisas que eu mais ouvia as pessoas falarem, e como eu já tinha algo formado na minha cabeça, eu até pensava que eu estava errada, doida, é sobre a questão do, abre aspas, propósito, fecha aspas. O que é propósito para você? Propósito é você ter aquela missão de vida como seu foco principal. E o seu propósito, ele não pode ser modificado. Ele não pode ser intocável, ele não pode ser modificável. O seu propósito de vida, ele tem que ser sentido todos os dias, aquilo ali. Você tem que ter aquela missão da sua vida, tem que ter aquela força, aquela fé, aquele foco nisso todos os dias. E você só consegue viver esse propósito quando você tem o seu autoconhecimento, que é o que você falou, né, dos cursos que você fez, para saber o que você vai ser diferente, fazer o diferente nessa vida. O que você vai somar, o que você vai se diferenciar, o que você vai agregar na vida das pessoas ou na sua vida, para você descobrir o seu propósito. E qual que é o propósito da Bruna Guimarães? É poder transformar vidas através dos nossos negócios, através de oportunidades que a gente gera na vida das pessoas, tanto dos nossos clientes quanto dos nossos clientes internos. Então é de poder fazer essa transformação na vida das pessoas. É de trazer, que a gente fala, uma nova era de oportunidades. Uau. Gente, que ela fala nosso, com tanta firmeza. Que o nosso slogan é a nova era. Eu sinto essa transformação. Eu profetizo na sua vida. Amém. Já começou há muito tempo, já. Já tá acontecendo, já aconteceu. Muito bom, gente. Quando a gente encontra uma pessoa que a gente identifica essa energia, essa vibração, é extraordinário. Não dá pra gente encontrar um adjetivo para quantificar, qualificar o que a gente tá sentindo. Existe um sentimento, né? Gratidão é muito pouco. Isso é frequência. Nossa. É frequência. É gostoso. Muito bom, muito bom. Por isso que a gente tem que andar com pessoas que são na mesma frequência que a gente. Exato. Ou acima. Valorize a intuição de vocês, gente. Exato. Sentiu que o negócio tá ruim, tá pesado, corre, sai fora. Não é alguém que pode agregar algo para você alcançar aquilo que você quer, ou juntos alcançar o que vocês querem, casca fora. Sucesso é uma decisão. Sim, sim. Suas redes sociais hoje, Bruna, você trabalha mais com a rede social sua ou você trabalha com a da Unique ou as duas juntas? Você está presente em todas as redes sociais? Fala pra gente. Em todas. Então, assim, eu tenho meu perfil pessoal, né? Que aí eu trago mais dicas, empreendedorismo, a questão de alta performance, a questão de valorização. Tenho um perfil da Unique, né? No qual a gente traz mais serviços, procedimentos, transformação, autoestima. Desenvolvo também auxílio ao perfil do meu esposo. Porque a gente que é mulher, a gente dá pitaco em tudo, né, Nívia? Muito, tudo, né? Então, muito, em tudo. Então, tudo a gente passa tem pro uma meu visão crivo. melhor também, né, gente? Vamos combinar. A gente vê melhor, a gente sente mais, a gente é muito mais sensível, poxa. Não, e se a gente vê algo errado e não fala, a gente tá errado também, ué. Com certeza. Né? Com certeza. Por que você tá deixando isso acontecer, né? Ué, tá vendo que tá errado, tá vendo a pessoa entrar no buraco, você vai deixar? Não vai, puxa. Não. Ainda mais quando é alguém que a gente chama, né? Ainda mais quando é alguém que a gente chama. Você falou que cuida das suas redes sociais, da rede social da Unique, do seu esposo, tudo, todas. Todas. E você está presente em outras redes sociais? Por exemplo, LinkedIn, YouTube, Sim. TikTok. Você pode falar o endereço pra gente, por favor? O do YouTube, eu desenvolve por enquanto só o do meu esposo. Mas a gente tá desenvolvendo agora o da Unique também. E o TikTok e o LinkedIn. Então, que aí TikTok é Bubu Guimarães, juntamente com o Instagram, né? O da Unique Magic Spa. E o perfil do meu esposo, tanto no YouTube, quanto no TikTok, quanto no Instagram, DR, Dr. André Oliveira. Entendi. Eu tenho 2 momentos aqui que eu até anotei para eu não esquecer, que são momentos muito importantes, que fazem parte dessa questão inspiracional para quem vai assistir, né, na posteridade. É um momento que eu peço para que você dê para mim e para o pessoal de casa uma lição de casa, um dever de casa para nós fazermos. E o outro é para você pensar na sua mente uma frase impactante
né, que pode mudar vidas. E eu estou já pré-questionando para você, porque às vezes as pessoas confundem, tá? Sim. Então, primeiramente, eu gostaria que você falasse para mim, Nívia, e para o pessoal de casa, uma lição de casa. Um homework, algo pra gente exercitar no dia a dia. Que você acha que é super importante, é transformador, agregador? A missão de casa é colocar metas, mas metas em todas as áreas. Onde que você quer chegar com esse podcast, Nívia? Você quer ser a melhor do Brasil? Melhor do Brasil. Coloca prazo, coloca meta, coloca quem são as pessoas que vão te ajudar nesse projeto, coloca quais são os assuntos, faz um planejamento a curto, médio e longo prazo, coloca qual que é o nível de investimento, qual que é o nível de expectativa que você quer trazer para os seus telespectadores para terem a mesma percepção que a sua desse podcast. Coloca quem são as parcerias, quem são as pessoas que vão te ajudar a chegar onde que você quer estar. Coloca isso no papel, na sua cabeceira da sua cama e olha para isso todos os dias. Mas coloca isso com uma firmeza e frase de afirmação. E faz isso acontecer com a ação. Porque pra gente conseguir ter uma meta, não existe sonho, né? Existe meta, planejamento e ação. Entendi. Então coloca isso como um ponto de partida de onde você tá até onde você quer chegar. E o que você vai fazer para poder conquistar isso. E... Ai, tá vendo? É Elaine Eurives aqui na minha frente. Oh, meu Deus do céu, que delícia, que coisa boa. E até a Elaine fala, né? Porque não adianta nada você exercitar a gratidão durante 15 minutos do seu dia, quando você acorda, falar um monte de frase de afirmação e depois o resto do dia você ficar excomungando, reclamando. Não adianta. Sentado, né, no sofá, assistindo o celular, não adianta. E muitas pessoas, igual falando da Elaine, né, às vezes, nossa, eu tive um momento chato no dia, um momento que foi desconfortante, que eu passei uma situação ali difícil. E coloca isso como o dia dela foi horrível. Peraí, mas foi 15 minutos que você passou por esse momento. E as outras 23 e 45 horas do seu dia que sobrou? Como que foi? Foi maravilhoso. Coloca isso como meta, coloca isso como um estilo de vida. Não deixa esses 15 minutos atrapalharem todo o seu dia. Uau. E agora, né, pra gente fechar com chave de ouro o nosso Papo Franco podcast, se você tivesse acesso ao maior outdoor do mundo, onde todas as pessoas de todas as classes, cores, etnias, idades passassem por ele, que você acha que isso iria transformar, impactar a vida das pessoas, qual seria essa frase? Qual seria esse conselho que a Bruna Guimarães passaria para essas pessoas? Eu acho que é uma frase que nos molda e que nos ampara todos os dias. Sucesso é uma decisão. O que você faz hoje está mais próximo, o seu sim está mais próximo pelo que você deseja ou está te afastando aquilo que você não quer? O que você está fazendo para poder conquistar o seu sucesso? Para você viver o sucesso, você está aguentando viver o propósito? Você está aguentando passar por esse processo? Então, viva o processo, supere as dificuldades e consiga, com muita alegria, com muita maestria, viver o seu sucesso pessoal, profissional, o que você almeja. Mas sucesso é uma decisão que você tem que colocar como primórdio. Você quer colocar sim ou não? Está te afastando ou está chegando mais próximo do que você deseja? Uau. Isso é muito sério, gente. É muito sério. A gente fala, escuta as pessoas falarem, né? E hoje você se expressou de uma forma muito convicta, muito clara, muito inatura, né? Eu consigo sentir isso que você falou. Isso é muito sério. Muito sério. E me surgiram até outras perguntas. Você que estava encerrando o negócio. Bora! Você falou de comemorar vitórias. A gente ouve muitas pessoas falarem, né, gente? Eu já encerrei o podcast, mas agora é o plus, é o extra, tá? É o easter egg pra vocês aí. Você concorda com a seguinte afirmação de que a gente tem que fazer o planejamento em silêncio, que a gente não pode comemorar as vitórias? Ou você acha que a gente deve comemorar as vitórias? O que você acha disso? Eu acho que tem que comemorar. Eu acho que tem que falar isso a todos os cantos. Claro que existem projetos e projetos. Existem projetos que às vezes você está em fase de maturação, que está desenvolvendo, que às vezes que é uma coisa mais confidencial, que às vezes você não vai falar para todos os cantos.
Mas o que você... As suas vitórias, elas precisam ser comemoradas. E principalmente com as pessoas que estão ao seu redor. Com a sua equipe, com a sua família. Se você considera os seus seguidores ali como membros ali da sua família, com pessoas que te amam, porque eu acredito que se eu tô seguindo uma pessoa é porque eu gosto dela. Eu não vou seguir alguém que eu não gosto, Primeira coisa. Então sim, você tem que comemorar, você tem que colocar, você tem que ser grato. Por quê? Você inspira outras pessoas. Ah, mas tem pessoa que não gosta da gente que segue a gente, viu, Bruna? Isso é carne de pescoço, né? Mas tá tudo certo, entendi o recado, entendi. Muito Você já bom. viu a parábola do vagalume e da cobra? Não, conta pra gente, pode É contar. bem bacana, né? Tava numa selva, um vagalume e uma cobra. E essa cobra tava perseguindo esse vagalume a todo instante, a todos os momentos. E aí o vagalume foi e virou pra cobra e falou assim: posso te fazer uma pergunta? Ela falou: pode. Ele falou: eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não. E por que você está me seguindo? Porque eu não consigo ver você brilhar. E isso acontece com muitas pessoas. O brilho incomoda muita gente. Mas o que você tem que fazer quando alguém quer apagar a sua luz? Você acende de novo. Não te incomoda. Faz voos mais altos, né? Pra pessoa não apagar. Boa, gente, Águia muito bom. só anda com águia. Por quê? Tá nas alturas. Você não vai ver a águia andando com um passarinho embaixo, com urubu. Um periquito. Não vai. Vai. Nem fazendo barulho, gente. Não vai. Uau, que lição, gente. Mais uma vez eu falo aqui, olha, se você estiver assistindo agora, anota. Ah, terminou, não anotou? Volta, assiste novamente, porque Replay. são dicas valiosíssimas. Tudo isso que a Bruna falou aqui, gente, são cursos e cursos que eu já participei e que ela trouxe o supra-sumo para vocês. Curso de empreendedorismo, curso para autoconhecimento, crescimento pessoal, vocês não fazem ideia do. Com certeza. Ela trouxe pra gente aqui gratuitamente o conhecimento que é muito caro, é muito valioso. É só o ouro, de verdade. Então, assistiu até o final? Não anotou? Volta, assiste anotando e usa. E usa essas dicas, porque eu tenho certeza que vai ser sucesso total, né? E eu considero ela hoje como uma das mulheres de maior sucesso, né, em Uberlândia, Minas Gerais, e que está a nível nacional. Parabéns, Bruna. Muito obrigada. E eu espero futuramente, tá? Uma sugestão que você faça um treinamento para nós, né? Que estamos no caminho, que somos aspirantes. Gente, e infelizmente o nosso Papo Franco chegou ao fim. Oh, que pena, tava tão gostoso aqui. Pois é, a gente começa a conversar, né? E a gente, nossos olhos brilham, né? Com tantas dúvidas, com tanta necessidade de conhecimento, é muito gostoso, gente. E essa questão do ecossistema que ela falou é muito séria, é muito importante, né? Águia anda com águia. Com então, certeza. por hoje é só, pessoal. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Muito obrigada, pessoal.